Esta noite e no início de hoje, sob minha direção, as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram uma operação militar extraordinária na capital da Venezuela. O poder militar americano esmagador, aéreo, terrestre e marítimo, foi usado para lançar um ataque espetacular. E foi um ataque como as pessoas não viam desde então. Segunda Guerra Mundial. Foi uma força contra uma fortaleza militar fortemente fortificada no coração de Caracas para levar o ditador. Fora da lei Nicolás Maduro à justiça. Essa foi uma das demonstrações mais impressionantes, eficazes e poderosas de poder e competência militar americana na história americana. E se você pensar bem, já fizemos outros bons exemplos, como o ataque ao Soleimani. O ataque a Bagdade e a destruição e dizimação dos sites nucleares iranianos recentemente em uma operação conhecida como Martelo da Meia-Noite, tudo perfeitamente executado e executado. Nenhuma nação no mundo poderia alcançar o que a América alcançou ontem, ou, francamente, em só um curto período de tempo, todas as capacidades militares venezuelanas foram tornadas perigosas enquanto os homens e mulheres de nossas Forças Armadas, trabalhando com o ZEUA, a polícia capturou Maduro com sucesso no meio da noite. Estava escuro. As luzes de Caracas foram em grande parte apagadas devido a a nossa expertise é a que possuímos. Estava escuro e mortal. Mas capturados junto com sua esposa, Celia Flores, ambos agora enfrentando justiça americana. Maduro e Flores foram indiciados no Distrito Sul de Nova York, a Jay Clayton, por sua campanha de narcoterrorismo mortal contra os Estados Unidos e seus cidadãos. Quero agradecer aos homens e mulheres do nosso exército que alcançaram um sucesso tão extraordinário da noite para o dia. Com velocidade, poder, precisão e competência impressionantes. Raramente se vê algo assim. Você já viu algumas invasões neste país que não foram muito bem. Eram uma vergonha. Se você olhar para o Afeganistão ou para os dias de Jimmy Carter, eram dias diferentes. Somos um país respeitado, de novo, talvez como nunca antes. Esses guerreiros altamente treinados atuam em colaboração com o GIA. A polícia os pegou em uma posição muito pronta. Eles estavam nos esperando, eles sabiam. Tínhamos muitos navios no mar apenas esperando. Eles sabiam que estávamos chegando. Então, eles estavam em uma posição de prontidão, o que se chama de posição de prontidão. Mas eles foram completamente sobrecarregados e rapidamente incapacitados. Se você tivesse visto o que eu vi ontem à noite, teria ficado muito impressionado. Não sei se você vai ver algum dia, mas foi algo incrível de se ver. Nenhum militar americano foi morto e nenhum equipamento americano foi perdido. Tínhamos muitos helicópteros, muitos aviões, muitas pessoas envolvidas nessa luta. Mas pense nisso, nenhum equipamento militar foi perdido, nenhum militar foi, mais importante, morto. O exército dos Estados Unidos é, de longe, o exército mais forte e temível do planeta, com capacidades e habilidades que nossos inimigos podem mal começa a imaginar. Temos o melhor equipamento do mundo. Não há equipamento como o que temos. E você vê isso mesmo só olhando para os barcos.
Sabe, já eliminamos 97% das drogas que chegam pelo mar. 90%. Cada barco mata 25, em média, 25,000 pessoas. Eliminamos 97%. E essas drogas vêm principalmente de um lugar chamado Venezuela. Vamos administrar o país até que possamos fazer uma transição segura, adequada e judiciosa. Então não queremos nos envolver com outra pessoa entrando e temos a mesma situação que tivemos nos últimos anos. Portanto, vamos administrar o país até que possamos fazer uma transição segura, adequada e criteriosa. E tem que ser sensato, porque é isso que a gente faz. Queremos paz, liberdade e justiça para o grande povo da Venezuela. E isso inclui muitos da Venezuela que agora vivem nos Estados Unidos e querem voltar para seu país. É a terra natal deles. Não podemos correr o risco se alguém assumir a Venezuela sem pensar no bem do povo venezuelano. Décadas disso. Não vamos deixar isso acontecer. Chegamos lá agora. E o que as pessoas não entendem, mas entendem, como eu digo isso, estamos lá agora, mas estamos... Vou ficar até que a transição adequada possa acontecer. Então vamos ficar até o momento em que vamos rodar, basicamente, até que uma transição adequada possa ocorrer. Como todos sabem, o negócio do petróleo na Venezuela tem sido um fracasso total por um longo período. Eles estavam bombeando quase nada em comparação com o que poderiam estar bombeando e o que poderia ter acontecido. Vamos ter nossas grandes companhias petrolíferas dos Estados Unidos, as maiores do mundo, entrar, gastar bilhões de dólares, consertar a infraestrutura muito quebrada, a infraestrutura petrolífera e começar a gerar dinheiro para o país. E estamos prontos para realizar um segundo ataque muito maior, se precisamos fazer isso. Então estávamos preparados para fazer uma segunda onda se fosse necessário. Na verdade, presumimos que uma segunda onda seria necessária, mas agora provavelmente não é. A primeira onda, se você quiser chamar assim, o primeiro ataque foi tão bem sucedido que provavelmente não precisamos fazer uma segunda, mas estamos preparados para fazer uma segunda onda. Uma onda muito maior, na verdade. E isso foi preciso. Mas temos uma onda muito maior que provavelmente não vai precisar servir. Essa parceria da Venezuela com os Estados Unidos da América, um país com o qual todos querem se envolver por causa do que somos capazes de fazer e realizar, tornará o povo venezuelano rico, independente e seguro. E também vai deixar as muitas pessoas da Venezuela que vivem nos Estados Unidos extremamente felizes. Eles sofrerão. Tanto foi tirado deles. Eles não vão mais sofrer. O ditador ilegítimo, Maduro, era o chefão de uma vasta rede criminosa responsável pelo tráfico de quantidades colossais de drogas letais e ilícitas para os Estados Unidos. Como alegado na acusação, ele supervisionava pessoalmente o cartel cruel conhecido como Cartel de Las Solis, que inundaram nossa nação com veneno letal, responsável pela morte de inúmeros americanos. Muitos americanos, centenas de milhares ao longo dos anos, morreram por causa dele. Maduro e sua esposa em breve enfrentarão todo o poder da justiça americana e serão julgados em solo americano. Agora eles estão em um navio para onde irão, no fim das contas, Nova York. E então uma decisão será tomada, presumo, entre Nova York e Miami ou Flórida. Mas temos pessoas cujas evidências esmagadoras de seus crimes serão apresentadas em um tribunal. E eu já vi. Já vi o que temos. É ao mesmo tempo horrível e impressionante que algo assim pudesse ter acontecido.
Por muitos anos após o término de seu mandato como presidente da Venezuela, Maduro permaneceu no poder e travou uma campanha incessante de violência, terror e subversão contra os Estados Unidos da América, ameaçando não apenas nosso povo, mas a estabilidade de toda a região. E todos vocês viram, além de traficar quantidades gigantes de drogas ilegais, que causou sofrimento e destruição humana incalculáveis em todo o país, em particular nos Estados Unidos, Maduro enviou gangues selvagens e assassinas, incluindo a sanguinária gangue prisional Trans-de-Araguá, para aterrorizar as comunidades americanas em todo o país. E ele realmente fez. Eles estavam no Colorado, eles tomaram condomínio de condomínios. Eles cortam os dedos das pessoas se chamassem a polícia. Eles eram brutais, mas agora não são tão brutais. E só preciso parabenizar nossas Forças Armadas, Pete, e todos, e nossa Guarda Nacional, porque o trabalho que eles fizeram, seja em Washington, D.C., onde temos uma cidade totalmente segura, onde era uma das cidades mais perigosas do mundo, francamente, e agora não temos crime em Washington, D.C. Não tivemos nenhum assassinato, tivemos o ataque terrorista de algumas semanas atrás. Um tipo de ameaça um pouco diferente, mas não temos um assassinato há muito tempo, 6, 7 meses. Costumávamos ter 2, em média, 2 por semana em Washington, nossa capital. Não temos mais isso. Os restaurantes estão abrindo, todo mundo está feliz, eles estão passeando com suas filhas, estão passeando com seus filhos, suas esposas. Eles vão a pé até restaurantes, restaurantes estão abrindo por toda Washington, D.C. Então quero agradecer à Guarda Nacional, quero agradecer ao nosso Exército e quero agradecer às autoridades. Tem sido incrível. E eles deveriam fazer isso com mais cidades. Estamos fazendo isso, como você sabe, e estamos fazendo em Memphis, Tennessee, agora. E o crime diminuiu. Começamos há algumas semanas, mas o crime caiu 77% agora. E o governador da Louisiana ligou uma pessoa incrível e ele queria que o ajudássemos, como você sabe. E uma parte muito boa de Louisiana, e já fizemos isso. E é uma fase difícil, foi uma fase difícil, e temos o crime reduzido, entendo que já está quase nada depois de 2 semanas e meia. Nova Orleans está quase sem nada. E estamos lá há apenas 2 semanas e meia. Não consigo imaginar por que os governadores não querem que ajudemos. Também ajudamos, como você sabe, em Chicago, e a criminalidade caiu um pouco lá. Fizemos uma ajuda muito pequena porque não tínhamos capacidade de trabalho com o governador. O governador foi um desastre e o prefeito também, mas isso reduziu o crime. Mas vamos sair de lá quando eles precisarem de nós. Vamos saber. Você vai saber, você vai escrever sobre isso. E da mesma forma, Los Angeles, onde salvamos Los Angeles cedo, onde o chefe do departamento de polícia fez uma declaração de que se o governo federal não tivesse intervindo, teríamos perdido Los Angeles. Isso foi muito depois dos incêndios. Foi quando houve os distúrbios em Lausanne. Fizemos um ótimo trabalho. Não recebi nenhum crédito por isso, mas tudo bem. Não importa. Não precisamos do crédito, mas vamos sair quando precisarem de nós. Eles vão ligar ou voltamos se for preciso. Vamos voltar. Mas fizemos um ótimo trabalho em várias cidades. Mas o lugar do qual nos orgulhamos muito é de Washington, D.C., porque é a capital do nosso país. Passamos de um caos cheio de crimes para uma das cidades mais seguras do país. Mas as gangues que eles enviaram, estupraram, torturaram e assassinaram mulheres e crianças americanas. Eles estavam em todas as cidades que mencionei, Trend, Araguá,
e foram enviados por Maduro para aterrorizar nosso povo. E agora Maduro nunca mais poderá ameaçar um cidadão americano ou qualquer pessoa da Venezuela. Não haverá mais ameaças. Por anos, destaquei as histórias daqueles americanos inocentes cujas vidas Somos roubados sem piedade por essa organização terrorista venezuelana. Sério, uma das piores. Um dos piores. Eles dizem o pior. Americanos como Jocelyn Nungery, de 12 anos, de Houston. Linda Jocelyn Nungery. O que aconteceu com ela? Eles, como você sabe, sequestraram, agrediram e assassinaram por animais trem de Aragua. Eles assassinaram Jocelyn e a deixou morta sob a ponte. Era uma ponte que nunca mais seria a mesma para tantas pessoas depois de ver o que aconteceu. Como já disse muitas vezes, o regime de Maduro esvaziou suas prisões, enviou seus piores e mais violentos monstros para os Estados Unidos para roubar vidas americanas. E eles vieram de instituições psiquiátricas e asilos de insanos. Eles vieram de prisões e prisões. O motivo de eu dizer os dois é que soam parecidos. Na verdade, prisões um pouco mais hostis, um pouco mais duras. Uma instituição psiquiátrica não é tão difícil quanto um hospício, mas nós temos os dois. Eles enviavam de suas instituições psiquiátricas, eles enviaram de suas prisões. Eles eram traficantes. Eles eram chefões do tráfico. Eles mandaram todo mundo mal para os Estados Unidos, mas não mais. E agora temos uma fronteira onde ninguém passa. Além disso, a Venezuela apreendeu e vendeu unilateralmente petróleo americano, ativos americanos e plataformas americanas, custando-nos bilhões e bilhões de dólares. Eles fizeram isso há um tempo, mas nunca tivemos um presidente que tenha feito algo a respeito. Eles levaram toda a nossa propriedade. Era nossa propriedade. Nós construímos e nunca tivemos um presidente que decidisse fazer algo a respeito. Em vez disso, eles lutaram guerras que estavam a 10.000 milhas de distância. Construímos a indústria petrolífera venezuelana com talento, determinação e habilidade americana. E o regime socialista roubou isso de nós durante aquelas administrações anteriores. E eles roubaram isso pela força. Isso constituiu um dos maiores furtos de propriedades americanas na história do nosso país. Considerado o maior roubo de propriedade da história do nosso país. A enorme infraestrutura petrolífera foi tomada como se fôssemos bebês e não fizemos nada a respeito. Eu teria feito algo a respeito. A América nunca permitirá que potências estrangeiras roubem nosso povo ou nos façam voltar para dentro e para fora do nosso próprio hemisfério. Foi isso que eles fizeram. Além disso, sob o ditador deposto Maduro, a Venezuela estava cada vez mais recebendo adversários estrangeiros em nossa região e adquirir armas ofensivas ameaçadoras que poderiam ameaçar os EUA, interesses e vidas, e eles usaram essas armas ontem à noite. Possivelmente em conluio com os cartéis que operam ao longo da nossa fronteira. Todas essas ações violavam gravemente os princípios centrais da política externa americana que remontam a mais de 2 séculos. E não mais. Desde sempre datava das doutrinas Monroe. E a doutrina Monroe é algo muito importante. Mas nós a superamos em muito tempo. E muito. Agora chamam isso de doutrina Monroe. Eu não sei. É uma doutrina Monroe. A gente meio que esqueceu disso. Era muito importante, mas esquecemos disso. Não esquecemos mais disso. Sob nossa nova estratégia de segurança nacional,
o domínio americano no hemisfério ocidental nunca mais será questionado. Não vai acontecer. Então, para concluir, por décadas, outras administrações negligenciaram ou até contribuíram para essas crescentes ameaças. A segurança no hemisfério ocidental sob a administração Trump. Não estamos reafirmando o poder americano de forma muito poderosa em nossa região. E nossa região de origem é muito diferente do que era há pouco tempo. O futuro será, e fizemos isso no meu primeiro mandato, tivemos grande domínio no meu primeiro mandato e temos muito mais domínio agora. Todo mundo está voltando para nós. O futuro será determinado pela capacidade de proteger o comércio, territórios e recursos que são essenciais para a segurança nacional. Esses são fundamentais para a nossa segurança nacional. Assim como as tarifas, elas tornaram nosso país rico e fortaleceram nossa segurança nacional mais forte do que nunca. Mas essas são as leis de ferro que sempre determinaram o poder global. E vamos continuar assim. Vamos, sim, segurar nossas fronteiras. Vamos deter os terroristas, vamos destruir os cartéis e defenderemos nossos cidadãos contra todas as ameaças estrangeiras e domésticas. Outros presidentes podem ter faltado coragem, ou seja lá o que for, para defender a América. Mas eu nunca permitirei que terroristas e criminosos atuem impunemente contra os Estados Unidos. Essa operação extremamente bem-sucedida deveria servir de alerta para qualquer pessoa que ameaçasse a soberania americana ou colocasse vidas americanas em risco. Muito importante, o embargo a todo o petróleo venezuelano permanece em pleno vigor. A Armada Americana permanece posicionada e os Estados Unidos mantêm todas as opções militares até que as demandas dos EU-USA sejam plenamente atendidas e totalmente satisfeitas. Todas as figuras políticas e militares e os venezuelanos devem entender que o que aconteceu com Maduro pode acontecer com eles e acontecerá com eles, se não forem justos, até com o seu povo. O ditador e terrorista Maduro finalmente desapareceu da Venezuela. As pessoas são livres. Eles estão livres de novo. Faz muito tempo para eles, mas estão livres. A América é uma nação mais segura esta manhã. Está uma nação mais orgulhosa esta manhã porque não permitiu essa pessoa horrível e este país que era, fazendo coisas muito ruins conosco, não permitiu que isso acontecesse. E o hemisfério ocidental é, neste momento, um lugar muito mais seguro para estar. Então, quero agradecer a todos por estarem aqui. Quero agradecer ao general Raizin Kane. Ele é um homem fantástico. Já trabalhei com muitos generais. Trabalhei com alguns que não gostei. Trabalhei com alguns que não respeitava. Trabalhei com alguns que simplesmente não eram bons. Mas esse cara é fantástico. Assisti ontem à noite a um dos mais precisos ataques à soberania. Quer dizer, foi um ataque por justiça. E eu tenho muito orgulho dele. E tenho muito orgulho do nosso secretário de guerra, Pete Hegseth, a quem vou pedir para dizer algumas palavras. Muito obrigado.